Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Nós estamos aqui no vídeo número 3, vídeo barra aula, né? Chama como quiser. Nós estamos dando continuidade à transferência de conhecimento, né? Ou seja, aqui eu não sou expert em BotPress, na verdade eu utilizo ele no dia a dia e estou compartilhando o meu conhecimento a respeito do BotPress. Existem pessoas muito mais gabaritadas do que eu por aí, então esse é um vídeo amador, mas o intuito é mostrar que o BotPress ele ainda é útil, tá? Apesar do advento aí da linguagem natural através de inteligência artificial, né, como o ChatGPT, entre outros, o BotPress, né, ou seja, os bots orientados a fluxos ainda são uma boa pedida, ainda são muito utilizados em muitas empresas de pequeno, grande e médio porte, tá? Estamos aqui com a nossa instância rodando na porta 3001, ela está rodando no nosso terminal através de PM2, tá? Então, PM2LS está lá rodando a nossa instância, por isso que mesmo fechado ele está aqui em execução, está na 3001 porque a porta 3000 está ocupada. Nós vamos entrar aqui, fazer login e temos aqui os nossos bots criados aí nas últimas aulas, tá? Apesar de ser o vídeo número 3, né, já existe aqui, a gente tinha criado na aula passada, a gente vai criar um novo bot, tá? Como o vídeo sugere, nós vamos falar a respeito da, das variáveis temp, né, e aula 3, nós vamos falar sobre a variável temp e a variável user, tá? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele já dá aqui um alias para o nosso bot, né, um ID. Não ficou muito pequeno, né, não ficou curto, mas fica a critério, você pode alterar, é apenas sugestivo. E a gente vai criar aqui um voo vazio, tá? Criamos ele. Ele vai estar com alerta aqui do NLU, tá? Clicou sobre o bot que você criou, manda treinar que ele vai tirar essa crítica. Então nós temos aqui nosso node vazio, tá certo? Primeiramente vamos falar sobre a variável user, tá? Então aqui eu vou colocar na checagem, tá? Estou chamando esse node de checagem, é opcional, posso manter o nome padrão dele, mas eu vou colocar aqui o node de checagem. E dentro dele eu não vou executar nenhum texto ao entrar, tá? Eu já vou fazer a checagem de transição, tá? Na checagem de transição eu vou adicionar uma nova e vou verificar aqui na expressão how, eu vou verificar se a variável, né, ou o atributo do objeto user, se ele existe, tá? Então nós temos um objeto user e eu estou criando, né, estou inventando aqui, né, nomeando um novo atributo, ou como a gente chama aqui de variável. Então dentro de user eu estou dizendo que ele vai ter um objeto, né, vai ter um objeto, não, desculpa, vai ter um atributo chamado nome do usuário, nome usuário. Vamos guardar aqui esse nome que a gente vai precisar dele. Então, eu estou dizendo aqui que se houver esse atributo, eu devo seguir esse fluxo. Então, temos que só tomar cuidado quando a gente faz isso, que dentro do BotPress, por padrão, ele vem com esse fluxo aqui dizendo que tudo deve ser direcionado para a próxima etapa. E quando ele fica aqui no topo, ele vai ignorar o que tiver abaixo dele. Então, tem que tomar cuidado, dependendo da versão que você estiver utilizando, você tem a opção de empurrar ele para baixo aqui nos três pontinhos, ou no caso da versão que eu estou utilizando, ele já está de modo visual fazendo essa alternância, tá? Quando eu faço essa alternância, aí ele muda de função, né? Então ele vai dizer o quê? Que se tudo acima falhar, ele vai seguir esse fluxo, tá? É perigoso você deixar sem ele, tá? Embora seja possível, porque se você não tem essa opção aqui, significa que se o fluxo chegar a esse ponto e ele não encontrar o que ele está procurando, ele vai encerrar, tá? Como assim? Então vamos lá. Tenho aqui a checagem, certo? E aí, na minha checagem eu estou verificando se essa variável existe, tá? Se ela existir, ela vai seguir para esse novo flow, né? Cliente identificado, ok? Estou nomeando apenas para facilitar aqui a nossa compreensão e depois, caso precise, reler o fluxo. Então, caso isso exista, ele vai vir para esse novo node e dentro desse node aí sim eu vou executar um texto novo, tá? Esse texto que eu vou executar aqui vai ser olá. Vou trazer aqui o nome do nosso usuário, tá? Através
do objeto user e da variável que eu nomeei, né, do atributo, nome do usuário. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vou adicionar um novo texto. Vou adicionar aqui a pergunta em que posso ajudar, certo? Em que posso ajudar. Interrogação. Pronto, então, se ele existir, ele vai seguir para cá, tá? Caso ele exista aqui, porque como é um robô de teste, pode ser que eu já tenha essa variável, tá? Então vamos testar aqui. Oi, certo? Oi. Então, oi morreu no oi, ele não seguiu para canto nenhum, já deu end flow aqui no nosso fluxo, porque eu não tenho a válvula de escape aqui, né? Então, por isso que é importante, né, nós mantermos essa opção, né, que nos dá direcionamento caso falhe, né? Se ela estiver no topo, ela vai ignorar tudo que está abaixo, e se ela estiver no final, ela vai dizer que se tudo que estiver acima falhar, ele vai executar esse fluxo. Estou aqui parafraseando, tá, para simplificar o entendimento. Então aqui nós já vimos que isso aqui vai falhar, então ele vai ter que vir para cá, certo? Esse novo fluxo aqui, ele vou identificar o meu cliente. Identificar cliente, certo? Então o intuito aqui é identificar, eu vou adicionar um novo texto, e esse texto eu vou dizer, vou dar boas-vindas, né? Seja bem-vindo, olá, bem-vindo. Vamos separar em dois textos para ficar bonitinho. E aí eu vou perguntar aqui qual o seu nome, certo? Qual o seu nome, ok? Então ele vai executar isso aqui. Assim que ele entrar aqui, ele vai checar, a variável não existe, ele vai seguir viagem. Então entramos aqui nesse novo flow de identificação do cliente. Ele vai mandar esses dois textos e ao usuário responder, né, ao gerar o input, eu posso executar algo, né? Eu posso somente aguardar, como eu posso adicionar aqui a execução de um código. A execução desse código eu posso criar através de exections, tá? Mas eu posso utilizar as que já vem nativo no BotPress. Então no BotPress nativamente eu tenho aqui, ó, essa opção aqui de storage, né, que é setar uma variável. Aqui ele já me dá as instruções e se eu passar o mouse aqui ele me diz quais são os tipos que ele aceita. É uma string, ele trabalha com 4 tipos de variáveis, né? Na verdade, são essas 4: usuário, sessão, temp e bot. Eu particularmente não trabalho com sessão nem com bot, eu nunca precisei. Se eu precisar, eu vou atrás dessa informação. Por enquanto, a gente vai trabalhar com user e temp, tá? Então, o tipo que eu estou checando é user, tá? Dentro do objeto usuário, eu vou criar um novo atributo chamado nome usuário, que foi o que a gente está checando lá em cima. E eu vou passar um valor, que poderia ser um valor estático, tá? E aí, toda vez que ele entrasse, ele iria setar esse nome, o que não é interessante. Então, eu quero isso de forma dinâmica. Então, vou aqui atribuir uma variável, que é a event payload text. Sempre que você quiser obter o input do usuário naquele momento, é essa variável que você vai chamar, tá? Então, aqui eu estou usando uma action, uma função, tá? Uma ação que já veio nativo no próprio BotPress, a setVariable. Estou passando qual é o objeto que eu devo adicionar ao meu atributo, o nome do meu atributo e qual o valor que ele recebe. Adicionei. E aí, uma vez que ele tiver adicionado, aí sim, tá? Ele vai seguir para um fluxo. Eu poderia aqui preguiçosamente seguir para cá, já que ele já traz o nome, tá? Mas vamos dar uma entrada nisso aqui de forma simples, tá? Vou adicionar aqui um novo node, tá? E aí eu estou dizendo que quando ele digitar o nome, aí sim eu não tenho nenhuma checagem, tudo vai vir para cá, tá? Eu vou colocar aqui como cliente identificador 2. Não pode ter o mesmo nome, tá? E aqui eu vou colocar um novo texto. Texto, criar um novo. Bacana. Prazer em te conhecer. E aqui eu vou chamar a minha variável. Lembrando que eu estou chamando aqui o objeto user e nós temos o atributo agora que nós acabamos de setar chamado nome do usuário. Adicionei. Vou adicionar aqui o texto que já existe, né, que possa ajudar. Ele já está aqui, eu não preciso criar novamente. Ó.
que possa ajudar. Pronto. Então esse aqui vai ser o flow para testar a variável do tipo user, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a temp. Então aqui nós temos o nosso flow. É uma boa prática, caso você não vá trabalhar mais com nada, é dizer que ali finaliza o seu fluxo, tá? End flow, tá? End flow aqui, end flow aqui. Eu não tenho fluxo após isso, tá? Então ele encerra a sessão desse bot quando ele encontra o end flow. Então vamos fazer um novo teste, tá? Vou mandar um novo, vou redefinir aqui a conversa, tá? Ele está pausado. Vou iniciar. Oi, certo? Oi, checou, tá? Ele já encontrou que não tem a variável, então ele vai seguir a válvula de escape. Olá, bem-vindo, qual é o seu nome? Meu nome é João Maria, certo? Dê Enter. E aí ele vai seguir. Bacana, prazer em te conhecer, João Maria, que posso lhe ajudar, certo? Finalizou o flow. Nossa aula aqui não é incrementar o bot de forma muito complexa, tá? Mas ele já identificou. Vou reiniciar a conversa, ok? E vou dar um oi novamente. Oi. E aqui ele já mudou, tá? Ele não está indo mais para a válvula de escape. Ele agora existe esse atributo dentro do objeto user e ele seguiu para o fluxo que eu programei. Ele já sabe quem é nome do usuário. E ele já deu aqui, ó. Olá, João Maria, seja bem-vindo, em que posso ajudar. Então esse aqui é o nosso fluxo da variável user, tá? Isso acontece graças a isso aqui, tá? Se você vier aqui no JSON How, certo? Dentro do botão do painel você tem o debugger e aqui bem escondidinho você tem esse painelzinho aqui. No JSON você vai ver que um desses atributos que nós temos aqui desse objeto é o target, tá? Então esse target é quem identifica o usuário. Então esse aqui é o meu target. Enquanto eu estou utilizando aqui essa conversa, né, esse meu target aqui vai estar vindo para esse identificador. Quando a gente cria um conector, tá? Por exemplo, meu conector do WhatsApp, esse target aqui é o número do telefone do cliente para facilitar a identificação dentro do BotPress. Mas aqui, como eu estou utilizando o simulador, ele está pegando aqui uma string gerada pelo próprio BotPress, tá? Então é assim que ele identifica. Se eu tiver aqui uma nova conversa com uma nova sessão, tá? Ele vai pedir novamente o nome porque ele vai ter um novo target, ok? Então, dito isso, vamos trabalhar com a variável temp, tá? Vamos trabalhar aqui no próximo flow, né? Fazer uma pergunta ao usuário aqui, certo? Ele não vai ser mais um end flow, vai ser aqui uma nova opção aqui, ó. Eles vão seguir para cá. Eu vou fazer uma pergunta. Pergunta. Agora sim eu vou trabalhar com a temp, tá? É pergunta básica, tá? Vou criar aqui um novo texto com a minha pergunta. Vou perguntar aqui. Deixa eu ver. Vamos perguntar sobre dia da semana. Que dia é hoje? Certo? Pergunta aleatória. E aí, nessa minha pergunta, ao receber o input, eu vou executar novamente o código de guardar uma variável. Lembrando que eu poderia chamar aqui uma função criada por mim mesmo, tá? A ideia hoje não é essa. Então, aqui, diferente da variável user, eu vou utilizar a variável temp, certo? Temp não, perdão, já estou aqui declarando, né? Temp, e eu vou chamar aqui dia. E o valor vai ser mais uma vez a entrada do que o usuário digitar, certo? Vou colocar aqui. E aí agora eu tenho a variável temp, tá? Vamos melhorar isso aqui. Vamos remover isso, subir isso aqui para pergunta e vamos fazer uma nova checagem, tá? Vou fazer aqui uma nova checagem, certo? Todos vão passar por aqui. Na minha checagem vai ser o seguinte: se houver a variável temp.dia, eu vou considerar como verdadeiro.
e vou seguir para um flow, certo? Se não houver, ele deve seguir para a pergunta, ok? Lembrando daquilo que a gente falou, que se ele estiver no topo, isso aqui vai dar errado, tá? Então isso tem que vir para baixo, tá? Dizendo que se não houver, ele vai seguir para a próxima etapa. Então aqui eu vou chamar de checagem 2 ou checagem dia. Então, se houver a variável temp ou o objeto temp tiver o atributo dia, ele deve seguir para o dia, certo? E aí ele vai executar um texto básico. Vou chamar aqui hoje é, e aí eu vou chamar a minha variável temp, ponto, dia e sol. Pronto. Então essa vai ser a execução do nosso código, tá? Perceba que ele vai seguir para cá, tá? Eu vou dar aqui o meu end flow para finalizar o meu fluxo. Como aqui ele vai existir já, então ele vai perguntar e ele vai executar esse load também. Vamos economizar tempo. Então vamos lá, testar o nosso flow agora, ok? Me dar aqui, fechar mais um pouco para ver se dá para ver o fluxo sendo seguido. Então vamos começar aqui um novo fluxo. Vou dar oi. Olá, João Maria, ele já viu aqui o meu nome. Está perguntando que dia é hoje. Hoje é sábado, certo? E aí o que que acontece? Ele vai dizer que hoje é sábado. Ele me fez a pergunta, tá? Que dia é hoje? Eu enviei, ele me passou a variável tempo e dia. Como ele encerrou a sessão, essa variável ela também foi destruída, tá? Isso significa dizer que se eu deletar aqui essa conversa, iniciar novamente, oi, certo? Ele me identificou e ele vai continuar perguntando que dia é hoje, tá? Porque quando eu encerrei a minha sessão, certo? O bot ele destruiu essa variável temporária. Por isso que o nome dela é tempo. Ela é temporária, ela só existe durante essa conversa. Qual a utilidade disso, tá? Às vezes você tem ali uma informação que ela pode se tornar recorrente, tá? E você quer armazenar somente nessa conversa. Então, um exemplo prático, fiz uma consulta de uma fatura em um servidor externo, consumi a API e guardei isso, uma variável temp. Então, o usuário ele entrou em contato, perguntou sobre a fatura, eu passei a fatura, mas depois ele me perguntou qual é o vencimento. Isso já está armazenado em temp, é uma informação que me é útil e eu vou poder falar, o teu vencimento é esse, tá? Através de programação, obviamente, não dessa forma aqui. Então, terminou a conversa, beleza, obrigado, encerrou. Ele não precisa mais dessa informação. E aí ele destrói toda essa informação e começa de novo. Chamou novamente, vai fazer a consulta, vai armazenar no tempo e utilizar aquela variável. Então, essa aqui é a diferença entre as duas, de forma bem resumida e grotesca, assim, bem resumida mesmo ao usuário, o atributo, né, que você adiciona ao objeto usuário, ele vai ser recuperado a cada nova conversa, ele não se perde, tá? Mas o atributo que você adiciona ao objeto temp, ele só existe durante a conversa. Acabou a conversa, chegou no end flow, né, ou acabou a sessão da conversa do robô, aquelas informações são destruídas e aí aquela variável é limpada, né, ela é feita a limpeza e você passa a ter que armazenar novamente nela. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, era sobre isso que eu queria falar hoje. Próxima segunda-feira teremos novo vídeo, tá? Nós vamos ver aqui a criação, né, das actions, como é que funciona a criação dessas actions e como é que nós utilizamos ela. É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil até aqui. Muito obrigado pela audiência. Se possível for, tá? Para gerar engajamento, clica aí no like, tá? No joinha. E se possível, se isso for interessante para amigos, tá? Claro, você não vai compartilhar isso aqui no grupo da família, nem no grupo da igreja. Mas se porventura você conhece grupos que tenham o intuito de ter conhecimento de tecnologia, e especificamente na automação, compartilha meu vídeo lá, vai estar me ajudando, tá certo? Valeu, até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais.